Querido amigo, estimado irmão, estamos aqui, pela graça do Senhor, para o estudo de mais uma lição. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê o seu entendimento, a sua graça para compreendermos a sua palavra. Essa lição muito importante que vem com o tema transformado pelo amor de Deus. Transformado pelo amor de Deus. Aí nos vem a pergunta, será que nós conseguimos entender o quanto Deus nos ama? Será que esse amor de fato já transformou a nossa vida? Sempre nós ouvimos falar do amor de Deus, né? Mas será que de fato esse amor já tem transformado a nossa vida? Será que nós realmente de fato temos aceitado a vontade de Deus para a nossa vida? Muitas vezes nós ainda não fomos transformados porque de fato ainda não aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda não tivemos de fato uma real experiência com Deus. A maioria da vida das pessoas não é transformada porque de fato não experimentaram uma real experiência com Deus, uma real aceitação de Deus, da vontade de Deus na sua vida ainda. E o amor de Deus por cada um de nós é muito grande, né, irmãos? Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Deus, ele estendeu a mão da divindade em favor da humanidade para restabelecer a união, o relacionamento com a humanidade pecadora, a humanidade que se tornou inimiga de Deus. Então Deus sempre está buscando o homem. A verdadeira religião é sempre Deus buscando o homem. Então Deus ele estendeu os braços da divindade para resgatar a humanidade perdida, mesmo que nós tenhamos nos tornado inimigos de Deus. Mas porque o amor de Deus não tem alcançado muitos corações. Porque o amor de Deus não tem alcançado e não tem transformado muitos corações, os corações das pessoas. Porque a maioria de nós ainda não compreendemos a nossa real necessidade. Porque a maioria de nós não abandonamos o pecado, porque nós não reconhecemos que necessitamos de um Salvador, não reconhecemos que somos grandes pecadores, porque nós não abandonamos os nossos maus caminhos, por isso ainda nós não tivemos uma real experiência com Deus, por isso ainda nós não tivemos essa real transformação, porque a maioria de nós, né? Porque muitas vezes nós não reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Ainda nós não reconhecemos isso, por isso que ainda não houve uma transformação. Deus não força ninguém. Deus não quer nada forçado. Ele quer ser o nosso amigo, o nosso companheiro, mas tudo por amor. E essa lição aqui vem nos mostrar o real desejo de Deus para a humanidade, para homens, mulheres, jovens e crianças. O real desejo de Deus é nos transformar, é nos dar uma nova vida, é transformar aquilo que era ruim em algo bom. Essa lição nos mostra que devemos fazer algo, então, para alcançar essa transformação de vida feita por Deus. E essa transformação de vida é feita a todo aquele que aceita a vontade de Deus. A Bíblia, em Isaías 59, verso 12, diz assim: o braço de Deus não está curto para que não possa nos salvar, e o seu ouvido tão surdo que não nos possa ouvir. Mas os nossos pecados nos separam do Senhor. Então, são os nossos pecados, são as nossas condutas, os nossos maus caminhos, as nossas más escolhas que nos separam de Deus, que nos impedem de ter uma vida transformada pelo amor de Deus. Mas é desejo de Deus que o aceitemos, é desejo de Deus que venhamos a refletir sobre a nossa real condição. E Ele tudo pode, Ele é onipotente, tem todo o poder de transformar a nossa vida. Basta que aceitemos. Deus, Ele tudo pode, mas só Deus, o nosso oleiro, pode transformar vasos da desonra em vasos de honra. Aceitemos a vontade de Deus em nossa vida. O verso áureo diz assim, Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo significa, irmãos, que
nós não devemos nos enquadrar ao mundanismo. Nós não devemos nos moldar à forma que o mundo rege, né? A forma em que o mundo quer. Nós não devemos viver um estilo mundano, nós não devemos viver nos valores mundanos, nós não devemos nos acomodar ao esquema desse mundo. Então o cristão não deve se acomodar ao esquema desse mundo. Esse mundo, esse sistema pecaminoso que predomina o presente século. Então nós não devemos nos acomodar a esse sistema, a esses valores, a esse estilo de vida pecaminoso. Mas diz o texto aqui, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O apóstolo Paulo aqui está nos indicando algo importante. Ele está nos indicando que precisamos experimentar essa transformação. E essa transformação tem que ser uma transformação completa, uma transformação profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. E isso só pode ser feito pelo Espírito de Deus. Só pode ser feito pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo. Antes nós vivíamos em conformidade com o mundo, mas agora porque fomos tocados pelo Espírito de Deus, agora porque sentimos a sua presença, fizemos um pacto com Deus, nossos corações devem ser transformados, a nossa mente deve ser transformada e essa renovação de entendimento ela vem de dentro para fora, porque é feita pelo próprio Deus quando nós deixamos Ele agir em nossa vida. Nós devemos sair dos moldes do mundo e deixar que Deus remodele a nossa vida, a nossa mente, primeiramente, e por consequência Ele vai remodelar a nossa vida, as nossas vidas, de dentro para fora, uma transformação profunda, uma transformação completa, onde nós rejeitamos esse sistema mundano, esse estilo de vida que é contrário à vontade de Deus. Somente uma mente renovada, somente uma mente transformada pelo Espírito de Deus, que resulta em uma vida transformada, né? Somente essa mente que é renovada primeiramente pelo Espírito de Deus, resulta então em uma vida transformada. Essa transformação é dia a dia, lutando ao lado de Deus, ao lado de Cristo, para que Ele nos dê força, nos dê o entendimento para continuarmos batalhando contra o inimigo. Somente uma mente transformada, então, pode experimentar a perfeita vontade de Deus. Diz assim o Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, nos mostrando agora o que nós devemos fazer para que Deus opere em nossa vida. Devemos nos entregar ao Senhor, devemos nos entregar ao serviço de Deus e tentar fazer a oferta se aproximar ao máximo possível da perfeição. Nós nos entregamos a Deus e deixamos que Ele faça em nós o serviço, a transformação, mas nós devemos nos entregar a seu serviço. Devemos nos entregar à sua obra, devemos nos entregar a fazer a sua vontade aqui nessa terra, e então Deus vai potencializar essa transformação ao máximo quando nós realmente nos entregamos e desejamos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Ninguém que é inerte pode ser transformado, mas aquele que toma então o lado de Deus, se entrega ao seu serviço, esse realmente pode alcançar a transformação, deixando Deus agir em sua vida. Nada inferior ao melhor que pudermos oferecer agradará a Deus. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão lhe dar o melhor serviço da vida e constantemente tentarão harmonizar toda a faculdade do ser com as leis que desenvolvem a aptidão para cumprir a vontade divina. Então nós vemos aqui o poder da vontade. Deus quer nos transformar, mas Ele não vai passar por cima da nossa decisão. É preciso primeiro que nós então aceitemos que Ele trabalhe em nossos corações e devemos entregar a Deus o melhor que nós podemos fazer aqui nessa terra. Então Deus vai operar em nós o seu querer e o seu efetuar, para que haja uma verdadeira transformação na vida dos seus servos, aqueles que realmente desejam ter uma vida transformada. O primeiro tópico nos diz assim: um sacrifício vivo. A letra A, que apelo solene é apresentado a cada um de nós. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós vemos aqui, irmãos, o sacrifício vivo, né? Um apelo solene a cada um de nós. Deus, ele pede a cada um de nós que nos apresentemos a ele como oferta, oferecendo o nosso próprio corpo em sacrifício vivo. Esse deve ser, então, irmãos, o alvo do verdadeiro crente. Esse deve ser o alvo do verdadeiro cristão. Apresentar o corpo a Deus em sacrifício vivo, né? Significa consagrá-lo ao serviço de Deus, consagrar o nosso corpo, consagrar todo o nosso ser a praticar a vontade de Deus, a fazer a vontade do Senhor, a consagrar a Ele a nossa vida ao seu serviço, isso como uma forma de gratidão por tudo o que Ele fez por cada um de nós. Ou seja, Deus nos salvou de forma imerecida, deu-nos a sua graça por meio de Cristo, e agora por gratidão nós nos apresentamos a Deus como um sacrifício vivo, praticando o verdadeiro evangelho na nossa vida diária. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é colocar tudo que somos, todo o nosso ser à disposição de Deus, todo o nosso ser no altar do Senhor como sacrifício, adorando-o de forma espiritual. É apresentar o nosso corpo a Deus sem a prática do pecado. O pecado não nos domina. Uma vida em que o nosso objetivo não é o pecado, mas sim adorar a Deus, mas sim cumprir os desejos de Deus e não os desejos da nossa vontade carnal. É o desejo de Deus que nós vivamos uma vida separada, uma vida santa nesse mundo, uma vida sem a prática do pecado, uma vida para a glória e para a honra de Deus. Então, apresentar o nosso corpo a Deus, por sacrifício a Deus, é usar tudo que somos para a glória de Deus, vivendo assim então o evangelho na prática, vivendo então o verdadeiro evangelho dia a dia, entregar ao Senhor todo o nosso ser, para que por meio da ação do Espírito Santo possamos então representar verdadeiramente o verdadeiro caráter de Cristo às outras pessoas. E o verdadeiro caráter de Cristo é um caráter sem mácula, é um caráter bondoso, um caráter de bênçãos para toda a humanidade. Então nós devemos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, para que por meio da ação do Espírito Santo possamos cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra que Ele tem na nossa vida, também para a salvação de outras almas, para a nossa própria salvação, para a nossa própria transformação. Esse é o desejo de Deus. Assim como no passado os israelitas apresentavam uma oferta sem mácula, uma oferta perfeita, Deus também exige de cada um de nós, para termos uma verdadeira transformação, apresentarmos os nossos corpos. E então em Cristo essa oferta ela é completada. Cristo transforma aquilo que é imperfeito em perfeito, ou seja, quando nós nos entregamos a Cristo, Ele pega o nosso caráter defeituoso e vai transformando em algo perfeito para a honra e para a glória de Deus. Deus ordenou claramente que toda oferta apresentada no serviço do santuário fosse sem mácula. Os sacerdotes deveriam examinar todos os animais levados como sacrifício e rejeitar todo aquele que apresentasse algum defeito. Somente uma oferta sem mácula poderia ser um símbolo da pureza perfeita de Jesus, que deveria se oferecer como um cordeiro imaculado e incontaminado. O apóstolo Paulo apresenta esses sacrifícios como uma ilustração do que os seguidores de Cristo devem se tornar. Sacrifícios vivos para honrar e para engrandecer o nosso Deus, uma vida em santidade, uma vida afastada do pecado. Isso é viver um sacrifício vivo no nosso ser, na nossa vida diária. A letra B. Onde ocorre a verdadeira transformação? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a verdadeira transformação acontece pela ação do Espírito Santo
internamente em cada coração, em cada mente. Então a verdadeira transformação ela começa de dentro para fora pela ação do Espírito Santo. Então é algo interno, não é algo que começa de fora para dentro, algo externo, mas de dentro para fora. É o Espírito de Deus falando aos nossos corações, é o Espírito de Deus nos convencendo da verdade, é o Espírito de Deus colocando em nosso coração a aceitação da vontade de Deus, da prática das verdades do Senhor. Então, começa interna essa transformação, começa na nossa mente, no nosso coração, e essa transformação será então evidenciada na nossa vida prática, exteriormente, no nosso dia a dia. É desejo de Deus então remodelar a nossa mente. É desejo de Deus então transformar a nossa mente e, por consequência, transformar a nossa vida, remodelar as nossas vidas. É desejo de Deus que o adoremos de forma racional, com entendimento, de forma racional, né? Com a razão, com todo o entendimento. Então essa transformação ela começa de dentro para fora, não é obra que nós mesmos façamos, mas é uma obra que nós aceitamos que Deus, o Espírito Santo, faça em nossa vida. Cristo exige tudo. Se exigisse menos, seu sacrifício seria precioso demais, grande demais para nos levar a tal nível. Nossa santa fé proclama separação. Não devemos nos conformar com o mundo ou com professos crentes mortos sem coração. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa é uma forma de altruísmo. Ser transformados pela vontade do Senhor. Essa verdadeira transformação, então, ocorre pela ação do Espírito Santo em nossa vida, de dentro para fora, quando aceitamos que Ele trabalhe em nossos corações. O segundo tópico nos fala sobre tornando-me pobre de espírito. Tornando-me pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que não é sábio aos seus próprios olhos, né? A letra A. Como crentes, o que cada um de nós é advertido quanto a si mesmo. Romanos 12, 3. Eclesiastes 7:16 diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor de admoestação a cada um de nós. Jesus disse certa vez, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles vão herdar o reino dos céus, né? E um pobre de espírito, ele não se ufana das suas aparentes vitórias, né? Um pobre de espírito não se ufana das suas condições de aparentes conquistas, por ter um vasto conhecimento, por saber algo que outra pessoa não sabe. Então, ser pobre de espírito é reconhecer, na verdade, no sentido espiritual, que somos necessitados de Deus, que somos miseráveis espiritualmente e que precisamos realmente de Deus em nossas vidas. Tornar-se pobre de espírito, irmãos, é ter a humildade de reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas, reconhecer diante de Deus que nós não somos ninguém. Muitas pessoas se acham, né, melhores do que as outras, se tornam orgulhosas por possuírem bens materiais, posses e mais posses, por ter feito uma faculdade, por saber aparentemente mais do que outras pessoas ao seu redor, se orgulham do seu conhecimento. Mas tudo isso é em vão se nós não temos Deus em nossa vida. Na verdade, nós devemos nos esvaziar de todo esse conhecimento humano e usar tudo que Deus nos proporcionou, usar para a glória de Deus. Porque o verdadeiro pobre de espírito, o verdadeiro pobre no sentido espiritual, ele não confia em si mesmo, não confia na sua própria sabedoria, não confia no seu próprio conhecimento, não confia nas suas próprias conquistas, mas ele confia na misericórdia de Deus, porque ele sabe que todas as coisas cooperaram para a sua conquista, para o seu conhecimento, porque Deus permitiu.
porque vem de Deus. Mas quantas vezes nós vivemos em contraste com isso, né? Nos focamos na vida do nosso irmão, nos defeitos dos nossos irmãos, e nos esquecemos de nos focar na vida de Cristo, nos esquecemos de nos focar na salvação em Cristo Jesus, e a vida dos nossos irmãos se tornam conversas, né? A conversa do nosso dia a dia, os defeitos de caráter e tudo mais, quando na verdade nós também estamos caindo no mesmo erro, ou em erros piores, ou em outros erros, em outras situações. Por isso nós não devemos ser orgulhosos, nós devemos buscar então esvaziar-nos do eu, esvaziar-nos de todo orgulho, do nosso egoísmo. Por quê? Porque até o nosso progresso, até as melhores coisas que nós fazemos, as nossas conquistas, são atos de Deus em nossa vida. Por isso, na verdade, nós devemos reconhecer a misericórdia de Deus em relação a cada um de nós, em relação aos nossos irmãos também. Então, o pobre de espírito, ele é alguém que olha para os seus irmãos como superiores a si mesmo. E todos aqueles que reconhecem, então, a sua miséria espiritual são pobres de espírito. Ter um espírito dependente da vontade de Deus, um espírito dependente da graça divina. Quando nós somos pobres de espírito, nós reconhecemos isso, que dependemos única e exclusivamente da graça divina, dependemos de Deus. Mas muitas vezes nós perdemos tempo, né? Falando da vida dos outros, focando nos defeitos dos outros e perdemos tempo. Então, nos esquecemos de focar na nossa salvação, nos esquecemos de praticar a palavra de Deus, nos esquecemos de estudar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, porque é Cristo que nos dá a temperança para vivermos em harmonia em todas as situações. Nos esquecemos então de dedicar mais tempo ao conhecimento de Deus, da palavra do Senhor, do plano da salvação em que Cristo realizou por cada um de nós. Então nós devemos pedir a Deus que nos esvazie do nosso eu, que nos dê a humildade e que nos esvazie do nosso orgulho. E assim então estaremos cumprindo a vontade de Deus aqui revelada nesse tópico da lição para cada um de nós. Existe entre nós um mal que precisa ser corrigido. Os irmãos se sentem à vontade para contemplar e falar dos supostos defeitos dos outros, quando essa mesma liberdade revela um evidente defeito neles mesmos. Deixam claro que são sábios nos próprios conceitos e Deus não pode lhes dar sua bênção especial, pois eles se exaltariam e feririam a preciosa causa da verdade. Quando o mundo estava sem o conhecimento de Deus, Jesus veio para conceder essa bênção inestimável, o conhecimento do caráter paternal de nosso Pai Celestial. Então é nesse conhecimento que devemos nos ater, é nesse conhecimento que devemos focar e dar toda a prioridade da nossa vida. A letra B. Que apelos Cristo faz a todos nós, pecadores errantes, que somos, Mateus 5, 3 e 5, Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus apela a cada um de nós, trazendo uma mensagem especial. Ele nos pede que nos esvaziemos do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso próprio eu, do nosso egoísmo, e andemos em humildade e mansidão perante Deus e perante o nosso próximo, perante os nossos relacionamentos. E aqui nós vemos uma característica do próprio Cristo: humildade e mansidão. Andar em humildade, aprendendo de Cristo, andar em mansidão, né? Precisamos cultivar a mansidão em nossas vidas, o hábito da mansidão. Os mansos representam o caráter de Cristo. Os mansos não vivem colocando lenha na fogueira, né? Quando existem situações que precisam ser resolvidas,
mas andam atentamente, de forma equilibrada, com tranquilidade, com equilíbrio, resolvendo as situações, com moderação diante dos conflitos, né? Mas essa mansidão vem de Cristo, porque é dele que vem todas as boas características, e nós então devemos estar nos apegando a Cristo para receber dele essas características do seu caráter de humildade e mansidão. Mansidão e humildade fazem então parte do caráter de Cristo, e ele nos trata dessa forma, com humildade, com mansidão, e também então nós devemos tratar nosso próximo dessa forma, porque temos aprendido na escola de Cristo, e é isso que ele deseja para cada um de nós, que nós também sigamos os seus passos, façamos a sua vontade, que busquemos adquirir a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão para a nossa vida. O nosso maior exemplo de verdadeira humildade e mansidão é Cristo Jesus. E dele, então, nós devemos aprender essas características que devem ter em todo verdadeiro cristão: mansidade e humildade, mansidão e humildade, né? Mansidão e humildade em todas as situações da vida. Esse é o desejo de Deus para o seu povo. Devemos entrar na escola de Cristo e aprender dele a mansidão e a humildade. Redenção é o processo pelo qual a alma é apresentada para o céu. Esse preparo se refere ao conhecimento de Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. A alma deve ser liberta de tudo que é contrário à lealdade. A alma deve se libertar de tudo o que é contrário à lealdade a Deus. É o amor ao eu que produz inquietação. Quando nascemos do alto, estará em nós a mesma mente que estava em Jesus, a mente que o levou a se humilhar para que pudéssemos ser salvos. Então não buscaremos o nosso lugar mais alto. Devemos sentir o desejo de nos sentarmos aos pés de Jesus para aprender dele. Devemos compreender que o valor da nossa obra não consiste em fazer alarde e barulho no mundo, mas ser ativo e zeloso em nossa própria força. O valor de nossa obra é proporcional ao recebimento do Espírito Santo. A confiança em Deus traz qualidades mentais mais sagradas para que com paciência possamos possuir nossa alma. Ninguém, a não ser Deus, pode dominar o orgulho do nosso coração, do coração humano. Não podemos salvar a nós mesmos, não podemos nos regenerar. Nas cortes celestiais ninguém cantará esta canção: para mim, que amei a mim mesmo e me lavei, me redimi, para mim seja a glória e a honra e a bênção e o louvor. Mas essa é a tônica do cântico entoado por muitos aqui neste mundo. Eles não sabem o que significa ser manso e humilde de coração e não querem saber se puderem evitá-lo. Todo o Evangelho consiste em aprender de Cristo, de sua mansidão e humildade. O terceiro tópico nos fala no ambiente dos cristãos, como Paulo ilustra a obra da igreja, Romanos 12, 4 e 5, 1 Coríntios 12, 12 a 23, Romanos 12, 4 e 5, como Paulo ilustra a obra da igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos os membros temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, será por isso que não é do corpo? Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo trazendo a ilustração do corpo humano. E o corpo possui vários membros, né? Tendo cada um a sua função dentro do corpo. E ele também nos fala, então,
Assim é feita a obra na igreja, assim é feita a obra de Cristo na terra. Todos nós devemos estar unidos como um só corpo, unidos em Cristo, porque Cristo também, no sentido espiritual, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja. Então todos nós temos a nossa função, assim como no corpo humano, todos os órgãos têm a sua função, todos têm a sua importância dentro da sua função, nenhum sendo superior ao outro, mas cada membro unidos fazendo o trabalho acontecer. Mas cada membro unidos fazendo o corpo funcionar como os órgãos, né? Então nós devemos estar unidos no corpo de Cristo, fazendo essa obra, não achando que somos superior aos outros, somos melhores que os outros, deixarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo superar a unidade. Devemos então nos esvaziar do eu e deixar Cristo operar em nós e, como povo unido, fazer a obra que Deus requer de nós, deixando o Espírito Santo dar o equilíbrio, a harmonia e o poder para que possamos fazer a vontade de Deus, porque assim como são muitos órgãos no corpo, nós também precisamos uns dos outros para essa obra e para o aperfeiçoamento da vontade de Cristo aqui nessa terra. Cada um com a sua função no corpo de Cristo deve estar em união, em harmonia para o avanço da obra do Senhor. Foi isso que Paulo quis dizer assim com essa ilustração. Por uma comparação da igreja com o corpo humano, o apóstolo Paulo explicou adequadamente o relacionamento íntimo e harmonioso que deve existir entre todos os membros da igreja de Cristo. A letra B. O que Deus espera de todos os membros da sua igreja? O que Deus espera de todos nós, membros da sua igreja? Efésios 4, 1 a 3 e capítulo 4 ainda, 12 e 13. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno a vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós, é o que Deus espera da sua igreja, é o desejo de Deus. Deus espera que todos os membros da igreja vivam em harmonia, vivam em união para o melhor aperfeiçoamento da sua causa. Humildade e mansidão, essa é a conjunção aqui perfeita que Deus deseja que tenhamos, né? Humildade, mansidão, para que possamos fazer toda a diferença aqui nessa terra, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar, então, a unidade na igreja, para que haja paz, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, para que a obra de Deus seja avançada aqui nessa terra. É preciso que vivamos essa realidade aqui que a palavra de Deus nos apresenta, para que a obra de Deus nessa terra seja avançada. Precisamos praticar essa mensagem aqui trazida a cada um de nós, a união, a harmonia, a vivência da humildade, da mansidão. Assim nós revelaremos um caráter transformado, um caráter nosso transformado por Deus em uma nova criatura. A vontade de Deus é que vivamos então em unidade, nenhum se achando superior ao outro, melhor do que o outro, melhor que seus irmãos, mas todos unidos, esperando pela misericórdia de Deus, fazendo a sua obra avançar aqui na terra. Indico a vocês as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 4 de Efésios. Todo esse capítulo é uma lição que Deus deseja que aprendamos e pratiquemos. Nesse capítulo, Deus revela seu plano de maneira tão clara e simples que todos os seus filhos podem apegar-se à verdade. Aqui afirma claramente o meio que ele mesmo indicou para manter a unidade em sua igreja, a fim de que os membros possam revelar ao mundo uma experiência religiosa saudável. A letra C. Explique os segredos para a doce harmonia na igreja. Os segredos para
uma boa harmonia, para uma doce harmonia na igreja. Romanos 12, verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, irmãos, aqui o segredo para a harmonia na igreja é que o nosso amor não deve ser fingido, mas um verdadeiro amor que provém do coração de Deus. O amor deve predominar nos nossos relacionamentos como irmãos, como indivíduos da mesma fé, da mesma igreja, vivendo no corpo de Cristo, trabalhando em prol do mesmo objetivo, levar almas para o reino de Deus. Então nós devemos viver em harmonia, em humildade, em mansidão, e o amor deve predominar esse relacionamento. Esse amor deve ser um verdadeiro amor em relação aos nossos irmãos, um amor não fingido. Devemos aborrecer o mal, devemos repreender o mal quando existirem situações, e devemos aborrecer o mal, mas não devemos aborrecer o nosso irmão. Devemos odiar o pecado, mas não odiar o pecador. Então nós devemos nos apegar ao bem para auxiliar os nossos irmãos que eventualmente venham a cair, porque é dever de cada um de nós, se eventualmente algum dos nossos irmãos venham a cair, aquele irmão que for ferido no campo de batalha, nós não devemos abandoná-lo, mas devemos cuidar dele, devemos curá-lo aos pés do Salvador e devemos então restaurá-lo à igreja para que também possa chegar ao reino dos céus juntamente conosco. Esse é o nosso dever, esse é o dever do verdadeiro cristão, e aqui estão os segredos da harmonia que deve haver na igreja, que deve ser praticada por todos nós. O amor divino faz os apelos mais tocantes ao coração quando nos convida a manifestar a mesma terna misericórdia que Cristo manifestou. Só o ser humano que tem um amor altruísta pelo irmão é que possui um verdadeiro amor por Deus. O verdadeiro cristão não permitirá de bom grado que a alma em perigo e necessidade continue sem ser advertida, sem ser cuidada. Ele não se manterá longe dos errantes, deixando-os a mergulhar ainda mais na infelicidade e no desânimo, ou cair no campo de batalha de Satanás. Devemos buscar ao Senhor com humildade e contrição, confessando os próprios pecados e chegando a uma união íntima uns com os outros. Irmãos e irmãs, orem. Orem por si mesmos e pelos outros. O quarto tópico nos fala a realidade da natureza humana. A letra A, mesmo que tenhamos professado o cristianismo por anos, do que sempre devemos nos lembrar, Jeremias 17:9, 1 Coríntios 8:1, primeira parte, diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que a todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? 1 Coríntios 8, verso 1, última parte. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, irmãos, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, ela não morre facilmente. Independente de estarmos há anos na igreja ou não, ela vai continuar sempre tentando a nos destruir, a nos derrubar. A natureza pecaminosa sempre vai estar ressurgindo em nossos corações. A natureza que nós mais alimentarmos é a natureza que vai predominar. Se nós alimentarmos a natureza carnal, o pecado vai predominar em nossa vida, os desejos carnais predominarão em nossa vida. Agora, se alimentarmos a nossa natureza espiritual, fazendo a vontade de Deus, o bem vencerá. E em nossas vidas predominará o verdadeiro amor, a verdadeira paz, nós seremos mais fortes espiritualmente em Cristo Jesus. Mas quando nós alimentamos a natureza pecaminosa, nós nos exaltamos, colocamos o nosso eu em primeiro lugar, nos orgulhamos das nossas situações nesse mundo e então vivemos o nosso próprio eu, a nossa própria estima, então a natureza carnal ela é alimentada. Isso independe do tanto de tempo que nós estamos na igreja. Podemos estar ao lado de Cristo, mas de vez em quando deslizarmos e cair. Por isso nós devemos não confiar em nosso próprio coração, em nossa própria obra, mas confiarmos em Jesus, em Cristo Jesus, aquele que pode tudo,
aquele que pode nos socorrer nas horas mais difíceis, quando nós caímos também, e a nossos irmãos. Por isso nós devemos não confiar em nós mesmos, mas confiar em Cristo, que tudo pode, porque às vezes nós estamos na igreja há tanto tempo, mas de repente deixamos o orgulho dominar a nossa vida, a vaidade, a exaltação própria, o egoísmo, e eles dominam, apesar de muitos anos na igreja, né, irmãos? Isso acontece efetivamente. Apesar de muitos anos na igreja, pode ser que ainda não tive um verdadeiro encontro com Jesus, não tive ainda uma verdadeira experiência com Cristo. E às vezes podemos estar com Cristo hoje, mas amanhã podemos abandonar a verdade, podemos cair na incredulidade, podemos esfriar na fé. Esse não é o desejo de Deus, mas o desejo de Deus é que continuemos mantendo essa fé em Cristo Jesus. Mas precisamos então nos apegar a Deus, nos colocar nas mãos de Cristo, porque só dele é que nós podemos esperar. Só nele é que nós podemos esperar. Muitas vezes achamos que estamos seguros, mas de repente podemos cair e nós podemos então cair numa vida pecaminosa. Devemos então examinar nossos próprios corações, a nossa própria mente, as nossas próprias situações de vida e ver se ainda estamos firmes nessa fé que uma vez foi entregue aos santos. Precisamos então fazer essa espécie de examinação, de exame da nossa consciência e da nossa fé, para que possamos estar em pé. As formas de incredulidade variam, pois Satanás aproveita toda ocasião para reunir alguns dos seus atributos. Existe no coração natural a tendência de exaltar, ou de se exaltar, ou de se inflar os esforços, ou de se inflar se os esforços forem bem-sucedidos. Mas não há lugar para exaltação própria na obra de Deus. Qualquer que seja a inteligência, por maior que sejam a dedicação e o zelo empregados no trabalho, você perderá terreno, a menos que abandone a própria tendência ao orgulho e se submeta à direção do Espírito de Deus. A morte espiritual na alma é revelada pelo orgulho espiritual e por uma experiência defeituosa. Aqueles que passam por essa experiência dificilmente constroem caminhos retos para os pés. Se o orgulho é nutrido, contaminará as próprias qualidades mentais, que seriam uma bênção se a graça fosse recebida. A autoexaltação manchará as próprias vitórias, que teriam sido um cheiro de vida para a vida, se a glória tivesse sido dada a Deus. Essas coisas podem parecer pequenas, indignas de nota, mas a semente assim espalhada produz uma colheita certa. Satanás usa em seu serviço exatamente esses pequenos e tão comuns pecados, que muitas vezes passam despercebidos. A letra B, que a atitude muitas vezes subestimada é realmente indicação suprema do cristianismo genuíno. Que a atitude muitas vezes subestimada é realmente a indicação suprema do cristianismo genuíno, do verdadeiro cristianismo. Filipenses 2:3, Romanos 12:10. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em harmonia, em honra uns aos outros. Então, irmãos, nós temos aqui uma maneira de viver que exalta a vontade de Deus, que é um ato muitas vezes subestimado, mas é o verdadeiro cristianismo. É um ato que exalta a vontade de Deus, é um ato que melhora os nossos relacionamentos, é um ato que melhora, então, a harmonia entre o povo de Deus. O amor passa a predominar, a paz passa a reinar, e a obra de Deus passa a avançar. Que ato é esse? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, um ato que nós devemos então observar é considerar o nosso irmão. Não é que você não tem vez, mas é que cada um tem o seu lugar dentro da obra de Deus. E cada um deve então considerar o outro como superior, considerar o outro como filho de Deus também, considerar o outro que ele também tem vez na obra de Cristo. O outro também tem vez na obra de Cristo, tem vez na obra da igreja. Então, cada um considerando um ao outro superior.
considerando um ao outro que cada um tem a sua parte na obra de Deus. Então as coisas entrarão em harmonia, que é assim o que Deus deseja. Então o verdadeiro amor vai predominar, a paz vai reinar e a obra de Deus vai avançar, porque todos trabalharemos em união e a obra de Deus será a maior beneficiada. Deus exige mais de seus seguidores do que muitos imaginam. Não teremos justificativas a oferecer no dia de Deus se deixarmos de alcançar o padrão apresentado na palavra. Paulo deseja que façamos uma distinção entre o amor puro e altruísta, que é inspirado pelo Espírito de Cristo, e a pretensão enganosa e sem sentido tão comum no mundo. Essa falsificação básica tem enganado muitas almas. Ela apagaria a distinção entre o certo e o errado, ao concordar com o transgressor, em vez de lhe mostrar fielmente os erros. Tal atitude nunca surge de uma amizade verdadeira. O espírito que inspira habita apenas no coração carnal. Embora o coração seja sempre bom, embora o cristão seja sempre bom, na verdade, embora o cristão seja sempre bom, compassivo e misericordioso, não consegue sentir nenhuma harmonia com o pecado. O Espírito de Cristo nos levará a odiar ao pecado, ao mesmo tempo em que estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para salvar o pecador. Então, o verdadeiro amor não é concordar com todas as coisas erradas que acontecem, mas exortar, falar a verdade em amor para quem precisa e também considerar a pessoa superior, um ao outro, sabendo que ela em Cristo tem o seu lugar. E assim, se nós cumprirmos essa palavra de odiar o pecado, mas amar o pecador, nós também estaremos então cumprindo a vontade de Deus, e essa atitude, que é o verdadeiro cristianismo na nossa vida, será evidenciada sempre, todos os dias. O quinto tópico nos fala afastando-se do foco mundano. A letra A, por vivermos numa época muito intensa, que advertências equilibradas devem se reproduzir em nossa vida. Então, por vivermos numa época muito intensa, que advertências equilibradas devem se reproduzir em nossa vida. Advertências que foram dadas para o antigo Israel, advertências que foram dadas para os nossos pais pioneiros adventistas e advertências que agora são dadas a cada um de nós. Romanos 12 e 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então aqui está uma advertência para nós que vivemos nesses últimos dias, nos empenharmos na obra do Senhor, não de forma vagarosa, mas servir ao Senhor com a forma adequada que Ele nos pede, o fervor no Espírito, voltarmos ao primeiro amor. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a sua concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, queridos amigos, estimados irmãos, nós precisamos nos afastar do mundo, do amor ao mundo, do amor aos prazeres do mundo. Tudo isso diminui a nossa fé. Os prazeres do mundo diminuem o nosso zelo, o nosso fervor em relação à obra de Deus. E tudo isso, então, desgasta o nosso relacionamento com Deus. Os prazeres do mundo, nós devemos, então, abandonar. Nós devemos abandonar o estilo de vida mundano, o estilo de vida que valoriza o estilo mundano, o estilo de vida pecaminoso. Esse é o estilo de vida no mundo, é o estilo que valoriza o estilo de vida pecaminoso. Então nós devemos viver uma vida para Cristo, uma vida para Deus. Que nós possamos então evitar, irmãos, o pecado, o estilo de vida no pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta da presença do Santo Espírito, da sua vontade, mas que possamos nos afastar do mundo
e da sua pecaminosidade. Porque se nós nos entregarmos aos prazeres do mundo, às vontades carnais, às vontades da nossa natureza pecaminosa, então nós cairemos espiritualmente. A palavra de Deus diz: haverá um declínio espiritual. E por que, irmãos, muitas vezes estamos em declínio espiritual? É porque nós temos errado em colocar as situações no lugar correto. A nossa prioridade não tem sido Deus, mas as coisas desse mundo. Por isso, muitas vezes estamos em declínio espiritual e a obra de Deus não tem avançado. Por isso, nós precisamos fazer uma reflexão individual e, como um povo também, qual tem sido a nossa prioridade. Nós que vivemos, então, nesses últimos dias, como um povo espiritual, como um povo especial de Deus, devemos refletir e devemos vigiar, orar e trabalhar. Fazendo a vontade de Deus, essa deve ser a nossa prioridade. Os nossos interesses, irmãos, verdadeiros, nossos primeiros interesses não devem ser os interesses do mundo, mas o interesse daquele que nos enviou aqui nessa terra, aquele que nos trouxe a vida. Nossos interesses não devem estar focados na obra do mundo, nos negócios do mundo, em adquirir mais e mais, mas devemos estar focados então na obra que é trazida por Cristo, que é nos dada por Deus, a obra do Senhor. Nós devemos estar focados em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por que estou nesse mundo? Essa deve ser a nossa prioridade. Essas devem ser as nossas prioridades. Buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer a obra do Espírito Santo, conhecer o caráter de Cristo, o plano da redenção em favor do ser humano. O foco do verdadeiro cristão deve ser buscar a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que as demais coisas Deus acrescentará. Esse deve ser o nosso foco nesses últimos dias em que estamos vivendo. Espera, vigilância e serviço atento devem ser combinados. Nossa vida não deve ser só movimentação, correria e planejamento sobre coisas seculares, com negligência da piedade pessoal e do serviço que Deus exige. Embora não devamos ser vagarosos no cuidado, nos negócios, devamos ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A lâmpada da alma deve ser ajustada e devemos ter o óleo da graça em nossa vasilha com nossa lâmpada. Deve-se tomar toda precaução para evitar o declínio espiritual, para que o dia do Senhor não nos surpreenda como um ladrão. Esse dia não deve ser adiado, está perto, e nenhum homem deve dizer no coração, e muito menos por obras, o meu Senhor tarde virá. Não aconteça que, fazendo isso, sua parte seja a mesma dos hipócritas e incrédulos. Vi que o povo de Deus está em grande perigo. Muitos pertencem a esta terra. Os interesses e afeições estão centrados no mundo. O exemplo deles é errado. O mundo é enganado pela conduta de muitos, que professam seguir grandes e nobres verdades. O irmão me foi apresentado como a representar uma classe que está em posição semelhante. São pessoas que nunca desperdiçaram a menor vantagem secular. Pelo diligente tato comercial e investimentos bem-sucedidos, não negociam em nível de reais, mas de centavos. E assim têm acumulado propriedades. Mas, ao fazerem isso, desenvolveram habilidades incompatíveis com o desenvolvimento do caráter cristão. Toda capacidade que os seres humanos possuem pertence a Deus. Conformidade com o mundo e os apegos seculares são categoricamente proibidos pela palavra. Quando o poder da graça transformadora de Deus é sentido no coração, levará um homem, até então mundano, a todos os caminhos da beneficência. Queridos amigos, estimados irmãos, está aqui diante de nós mais uma lição, mais uma advertência e ensinos da palavra do Senhor para cada um de nós. Que Deus nos ajude, nos dê a sua sabedoria, o seu Espírito Santo, para compreendermos a sua palavra.